O TD é líder na produção de eventos online. Não é à toa que criamos o CMO Summit, um dos maiores eventos do universo sobre transformação no marketing, com quase 100 mil participantes, que você está acompanhando nessa semana. Agora com a Covid-19, né, todo mundo está precisando migrar para o digital, mas levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas, até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Por isso mesmo, a gente tem tecnologias exclusivas no Brasil para promover imersões em ambientes diferentes, levar seu público para dentro do universo que você desejar criar para contar a sua história. Se você precisa fazer seu evento e quer ter audiência qualificada, nós também ajudamos nessa estratégia de geração de leads, com muita tecnologia, análise de dados, ferramentas proprietárias. Então entre em contato com a gente, só clicar no botão aqui ao lado, acima do chat. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit, direto do planeta Marte. Esse evento é uma iniciativa da TD, líder na produção de eventos online no Brasil, em parceria com TikTok, LinkedIn, ESPM, RD Station e EQI. Eu sou Igor Lopes, cofundador da TD, host aqui do evento com vocês. Estou muito feliz em receber, direto do planeta Terra, o Marcel Campos, CMO Global de Marketing da ASUS. Obrigado por estar aqui conosco, Marcel. Direto aqui do Cabo Canaveral, Kennedy Space Center. Aliás, essa é uma brincadeira. Muito legal. Então, ele está nos Estados Unidos, mora do lado, pertinho do Cabo Canaveral. Tenho visto no Instagram dele aqui, ó, e no YouTube dele, ele acompanhando os lançamentos do Cabo Canaveral, aí, as SpaceX da vida. Marcel, cheguei em Marte antes de você aí, ó. Pô, você conseguiu, hein, cara? Você foi até antes que a SpaceX, antes quem do Elon diria? Musk, exatamente, ó, chegamos. Caraca. Mas tem uma coisa que você chegou antes da gente, que era essa questão de eventos online, né? A gente fala que a gente já está aqui há 3 anos fazendo eventos online. Você faz isso há muito tempo, né? Você faz isso com a ASUS já há algum tempo, criando lançamentos, pensando principalmente no online, nas pessoas que estão assistindo remotamente, né? É verdade, cara. Acho que em 2014 a gente fez o lançamento do primeiro Zenfone, e a gente gravou e depois colocou online para as pessoas assistirem. Em 2015, um ano depois, a gente já tinha se ligado que, o negócio era fazer a transmissão ao vivo. E a gente transmitiu pela primeira vez ao vivo o lançamento no Brasil do smartphone, que era o Zenfone 2. E no Zenfone 3, que foi 2016, a gente se ligou que o mais importante era fazer a transmissão para a internet, até mais importante do que as pessoas que estavam lá para assistir. Então a gente criou toda uma estrutura para transmitir como se fosse um show de TV. Aliás, eu lembro até na época, a gente conversava muito nos bastidores para a criação do evento, a gente falava, cara, isso aqui é um show de TV, pensa como um show de TV, a gente precisa transmitir isso ao vivo. E foi assim que nasceu o lançamento do Zenfone 3. De lá para cá, a gente só melhorou isso, a gente só investiu mais nisso, e cada vez mais a gente vem investindo, até o ponto, né, com a pandemia, que a gente começou a fazer eventos só online. Exato, assim, a gente pegando lá atrás, né, você falou em um ponto importante, pensar nisso como um programa de TV. Você está priorizando, inclusive, quem tá na casa, mais até do que quem está presencial. Evento híbrido desde lá atrás, né, Marcel? E assim, mas o que você faz para a pessoa que está presencial? Como pensar também na experiência dessa pessoa que está ali? Muitas vezes, as pessoas não entendem isso, mas muitas vezes, quando você cria um evento para TV,
ou seja, para o vídeo, para quem vai assistir aí do outro lado, você está criando também um show legal para quem está lá presente. É que o show para a TV você tem que pensar em alguns pontos que são mais importantes. Distância da câmera, ângulo, quantas câmeras, grua, todos esses outros aparatos que tem em volta que vão transformar a experiência de quem está assistindo numa experiência mais imersiva. Até transmitir em 360 graus a gente tinha transmitido no Zenfone 3. Então tinha a opção do vídeo em 360 graus, que foi muito legal. Não, a gente tá então, brincando. assim, criando uma estrutura muito legal para quem está lá, não tem nada a ver com criar uma estrutura muito legal para quem está assistindo, mas criando uma estrutura muito legal, um show para quem está assistindo, quem está lá se beneficia mais ainda. Uhum. Não, e outra, assim, a gente está aqui brincando, né, que a gente está em Marte e tal, fazendo evento, mas você sempre brinca no lançamento também, né, cara? Você é especialista em criar conceitos, estratégias polêmicas de marketing também, no final das contas, marketing é chamar a atenção das pessoas. Lá atrás, num dos Zenfone, você já fez o Zenfone Astronauta, né? Você foi criando também conceitos para o lançamento, criando historinhas e brincadeiras. Isso faz parte também, né? Você tem que ser criativo, a equipe inteira tem que ser criativa e entrar na história, né? Story is king, né? História é rei, cara. E você precisa saber contar a história do produto e levar ele para um outro pronto, né? Um outro ponto de entendimento para as pessoas, né? Então, eu não gosto de chamar muito de consumidor final, às vezes a força do hábito faz eu falar consumidor final, mas é uma besteira falar isso, né? Na verdade, são pessoas, você está vendendo para pessoas que nem você, cada um com a sua necessidade diferente, os públicos-alvos e tudo mais, mas são pessoas. E se você conta uma história bem contada, insere o produto, a feature do produto, a característica do produto dentro dessa história, fica mais fácil das pessoas entenderem. Desde a gente fazer uma brincadeira com o smartphone que veio do espaço, que era o Zenfone 2, que ele tinha 4 GB de RAM, era o único que tinha 4 GB de RAM, uma coisa de outro mundo. Então a gente brincou com isso, usou o astronauta Marcos Pontes, na época nem era político nem nada, trouxemos ele pro evento, fizemos uma campanha voltada para isso, foi legal pra caramba. Isso meio que, juntou e colocou as coisas de uma maneira, nossa, esse telefone é diferente, esse telefone veio de outro lugar, esse smartphone é diferente. Não sei se você lembra, até antes do lançamento, a gente fez um vídeo que a gente contratou aquele cara do History Channel que faz os como é que é? Aliens do passado, a voz do cara, para ele fazer uma voz do tipo que sinais haviam aparecido em vários lugares e tal. Então você vai contando a história, envolvendo as pessoas, elas começam a criar interesse, e aí vem o evento em si, onde a gente vai revelar os produtos e o que a gente fez de novo, de interessante. Se a gente olha ao longo do tempo tudo que a gente criou, se você chegar, por exemplo, no Zenfone 5, a 5ª geração, cara, a gente fez parcerias com a Turma da Mônica, né, com o estúdio do Maurício de Souza, uma coisa que ninguém esperava. Então, para quê? Para contar uma história que envolve mais o público local, no caso brasileiro, e trazer, né, Turma da Mônica, não tem nada mais brasileiro do que isso, cara, pro palco, para aquele momento ali, para ver como é legal conseguir juntar todas as peças, todos os pontinhos e entregar uma história que faz sentido, tanto pro produto quanto pra marca. É o mais legal, essa história da Turma da Mônica, né? Só história de bastidores aqui. Os taiwaneses da ASUS hoje são fãs da Turma da Mônica, não é isso? Exportando a Turma da Mônica pra ASUS. Da ASUS são, porque ficou passando nas TVs lá do quartel-general, no elevador. Quem não gostava teve que engolir o Cebolinha lá. Mas, cara, como é que começa essa viagem, assim? Quando você vai criar o conceito para o lançamento de um produto, de onde surge a ideia? Como que você começa? As ideias, elas partem sempre atreladas ao que o produto tem para oferecer, né? Então, por exemplo, só recapitulando, né? No primeiro Zenfone, a gente tinha um smartphone que ele era competidor na época do Moto G, da Motinho, né? Então ele era competidor do Moto G e ele entregava mais spec, ele entregava mais performance do que o concorrente. Como que a gente mostra de uma maneira, porque ele era popular, na época era um smartphone, um celular de 500, 600 reais, como que a gente mostra que ele é mais barato, entrega mais, ele é mais bonito, ele é mais do que o outro e ele custa menos. Então a gente teve que ter um apelo mais popular e também fazer a entrada da marca no Brasil. A gente usou a Sabrina Sato, por ser uma marca asiática, por ela ser extremamente popular e conseguir se comunicar com as pessoas de uma maneira mais fácil, a gente usou ela como a pessoa, o pilar da campanha, tá? No Zenfone 2, a gente foi para uma ideia do tipo 4 GB de RAM, o smartphone que tem 4 GB de RAM. Na época, os smartphones mais parrudos tinham 3 GB. A gente sabia dessa vantagem competitiva e que as pessoas entendiam o diferencial do que a RAM faz de velocidade, de performance, dentro de um produto que nem o smartphone, que nem o celular. Então a gente criou essa história do smartphone que vem de outro planeta, porque ele era o único. Ele era o único mesmo, não tinha nenhum outro igual, né? E aí a gente vai evoluindo essas histórias de maneiras diferentes. No Iloforo a gente fica mais pop,
né? Nós amamos fotos, a gente fica mais pop e brinca com esse lance de todas as câmeras, né? Foi a primeira linha de smartphone com todos os produtos com 2 câmeras, por isso nasce o Willow Photo. Então, o produto tinha 2 câmeras, a gente foi atrás do Willow Photo, a gente foi atrás do Nós Amamos Fotos porque tinham 2 câmeras no produto. E isso vai sempre evoluindo. Se você lembra, no próprio Zenfone 5, que a gente falou aqui da Turma da Mônica, a gente começa na apresentação falando que, o Note, lembra que o Note era o problema na época, né? Aquele recorte em cima, né, no smartphone, onde ficava a câmera frontal. Em vez de a gente negar que o smartphone tinha Note, a gente abraçou isso. E a gente até brincou, porque um dos apelidos do Note na época, e foi até da onde veio todo o insight, inspiração, era que eram os dentes da Mônica. O Note era os dentes da Mônica. Então a gente juntou tudo, a gente juntou os pontos e criou toda uma história em volta. Legal. Sempre começa pelo produto. Perfeito. Isso vale para qualquer área, né? A gente está falando de tecnologia aqui, mas sei lá, desde produto de beleza, de comida. Né? Você pode brincar com o que for. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O mais importante é você entender... Primeiro você tem que ter um conhecimento muito profundo do produto em si. Para você entender qual é o diferencial que ele vai trazer. E às vezes não é nem diferencial, às vezes uma fraqueza. Muita gente achava que ter o Note na época do Zenfone 5 era uma fraqueza do produto. Na verdade, foi o produto que a gente mais vendeu de smartphone até hoje na história da ASUS. Na verdade, aquilo parecia ser algo ruim, mas as pessoas queriam aquilo. Então, a gente abraçou isso. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho que muita marca busca, é a questão de criar o fã-clube, assim, né? E na tecnologia a gente tem, na concorrência, os Apple Fans, Mi Fans, mas tem também os ASUS Fans. Como que se cria isso? Tem fã de todo lado. Tem fã de todo lado. Se eu pegar aqui no meu smartphone, aparece. Mas, quem cria fã, cria hater também. Com certeza. Você sabe bem, né? Não, viu? Você sabe bem. Um tá atrelado no outro. Um tá do ladinho do outro, cara. 2 coisas aí. Uma coisa é você criar os fãs, outra coisa é lidar com o hater. Que toda marca também tem que lidar. A partir do momento que você tá ligando uma mensagem, você tem que ouvir também. E aí? Como é que você lida com isso? Pois é. Exatamente isso. A gente faz muito o seguinte, cara, a gente tenta, muitas vezes a gente tenta trazer o hater fora da zona de conforto do hater. Porque a gente chama hater, mas eu me lembro quando eu fiz uma entrevista uma vez no meu canal no YouTube com o Nuno Agonia, um youtuber português. E ele trouxe uma perspectiva do hater que eu nunca tive antes. Que justamente por causa que você está na internet, do outro lado da internet você tem pessoas que nem você e eu, pode ser que naquele dia aquela pessoa passou por um dia ruim, cara, um dia chato. Às vezes faleceu alguém, ou ela perdeu alguma coisa, tomou uma bronca do chefe que não queria tomar. E aí o cara entra na internet e tá lá você, fazendo a propaganda de um produto, ou falando alguma coisa, e a pessoa por algum motivo vai lá e desconta, desabafa ali no chat, desabafa no comentário. E para ele, o Nuno falou, para mim, que bom, cara, eu fui o escape do cara. Eu resolvi um problema dele, sabe? E isso é sensacional, cara, ter essa visão, sabe? De como isso funciona, é fantástico. E eu gostei muito dessa explicação, e eu tento cada vez mais aplicar isso dentro das coisas que a gente faz de marketing hoje. Todo mundo que está hateando ali, não vai e cancela o cara, não vai e esconde o cara, não. Conversa com o cara, desenvolve a conversa com ele. Como eu posso te ajudar? Sabe? A gente está fazendo isso aqui resolve o seu problema. Então tentar mostrar que a gente te entende. Eu acho que isso é o mais importante. Tá, e a gente está falando de como lidar com os hates. Mas como criar essa comunidade de fãs, assim, como manter eles próximos de você também, né? Tem que nutrir aquilo ali. Tem que nutrir demais, não é fácil. Então a gente criou uma coisa bem diferente, que acho que algumas marcas tentam fazer, que eles chamam de branded channel, tá? A gente não chama de branded channel, a gente criou um site, um blog, que depois virou um canal no YouTube, que tem redes sociais, a gente foi expandindo ele foi crescendo. Ele se chama ASUS Fanáticos. Ele pertence à nossa estratégia de comunicação, que é justamente para manter essa galera mais próxima da gente. Então, ASUS Fanáticos é um canal no YouTube, é um blog, é rede social no Instagram, no Twitter e até no TikTok. Agora a gente vai para o TikTok também. Então, a gente está expandindo esse canal dos ASUS Fanáticos, que traz conteúdo para quem tem o produto e quer aprender mais o produto. Então a gente começou a criar a nossa própria fanbase de seguidores do ASUS Fanáticos. É diferente do cara que segue a marca. Porque no canal da marca você tem que ser muito corporativo. A campanha, isso, institucional, a campanha, a maneira como você fala, as coisas que você fala. Mas no canal de blog,
que nem o Asus Fanáticos, a gente pode ser mais informal, a gente pode trazer conteúdos que não vão flodar ali dentro do canal, porque é esperado que se comporte assim. Então você tem um canal que antes a gente falava de branded channel, que nunca foi para frente, mas você pegar e transformar isso nos moldes atuais do que é realmente a criação de conteúdo dentro das plataformas, entender elas e ajustar esse conteúdo on the fly, on demand, direto para quem está lá consumindo, isso foi uma grande sacada nossa. E o Fanáticos está aí crescendo, cara. Daqui a pouquinho chega a 100 mil inscritos, cara. É uma coisa muito legal. E que tipo de conteúdo você tem feito para esse blog? Porque eu acho que muita marca cai nesse problema também, assim, abre uma área, abre um canal para comunicar com os fãs, mas acaba virando mais um espaço de PR, assim, mais um espaço de release atrás de release atrás de release. Como que você constrói essa comunicação também, entregando valor para o cliente, para a pessoa que está do outro lado, né? A dica, não importa se está fazendo via agência ou se está fazendo direto com algum produtor de conteúdo, tá? Mas a dica principal é que você utilize um produtor de conteúdo. Alguém que já faz conteúdo e pague para ele criar o conteúdo para você desse canal, sustentar esse canal. Então a gente gosta desse tipo de approach. Por quê? Porque o cara já está nesse mundo, já está inserido. Ele já sabe qual é a dinâmica, qual é a linguagem. E aí você vai ajustar um pouquinho só, não muito. Porque senão você estraga, você não cresce. Então você precisa ajustar um pouquinho a linguagem só para não sair muito do tom, ficar dentro ali do que você quer, mas óbvio, dá liberdade para eles criarem. Porque esses caras estão o dia inteiro criando conteúdo. Eles sabem muito mais do que qualquer empresa, do que qualquer profissional de marketing que está presente aí. Isso é o próximo ponto que eu ia perguntar, assim, como que você lida com influenciadores, né? Vocês trabalham também com influenciador desde antes disso ser moda, né? Já teve erros e acertos. Conta um pouquinho aí dos erros e acertos, o que vocês aprenderam já ao longo do tempo. A gente cometeu todos os acertos possíveis de quem começa e também todos os erros possíveis de quem começa. As duas coisas. Cara, tem a vantagem de você fazer isso, né? Você ganha, quando você começa a fazer algo novo, né? Que nem agora a gente está entrando cada vez mais dentro do mundo do TikTok. Então a gente percebe as vantagens da ferramenta, as desvantagens, para que serve, como usar e assim por diante. E a gente percebe também a maneira de se comunicar como é diferente. Antigamente não se tinha uma visão clara sobre isso. E hoje a gente tem uma visão bem clara sobre isso. A gente sabe quem é quem em cada plataforma, a maneira de medir cada influenciador e como trazer ele para perto na hora que a gente precisa. E quais são os influenciadores que são importantes para a gente ou não. Então, vou dar um exemplo. A gente já teve influenciador que a gente se arrependeu de ter. Porque era grande, porque os números eram fantásticos, mas esse influenciador não conseguia se comunicar do jeito que a gente queria. Então, ficou uma dissonância ali, sabe? Não ficou legal. Em compensação, a gente já descobriu também que tem influenciadores que não são tão grandes, mas que ele conversa muito bem com a marca, engaja ele com a marca. Quando isso acontece, você tem que tentar trazer esse cara para perto, estabelecer relacionamento, criar ações constantes, isso até se você não puder patrocinar ele, que seria o mais legal, patrocinar durante um tempo, né? Manter esse cara com você durante um tempo, falando dos seus produtos, mas dá liberdade para ele criar. Não tenta plastificar o conteúdo do cara. Se você fizer isso, o público dele vai te odiar. Então você tem que saber entender até onde você pode ir. Se você passar da linha, o público do cara que você quer conquistar, ele vai ser contra você, porque fica chato. Ele está consumindo o conteúdo do cara. Então você tem que saber a linha ali de chegada, até onde você pode ir, sem forçar muito para aquilo não se virar contra você. Legal. Bom, você tem ampla experiência no digital aí, desde antes disso virar moda, assim, né? Uma vez a gente estava conversando, você falou que você já experimentou e aprendeu tanto no digital que você estava dando até banho nas agências, e aí você começou a investir no offline. Tipo, é o caminho contrário do que todo mundo está fazendo agora, né? Todo mundo falando, nossa, agora eu estou aprendendo a trabalhar no digital, agora a gente foi com força pro digital. Você fez o contrário. Conta um pouquinho de como foi o que aconteceu para você, né? Cara, quando a gente começou a trabalhar com influenciadores, não existia agência de influenciadores. A gente foi atrás de um por um, em pessoa, assim, usando as contas pessoais da galera que trabalhava, eu também. E agências digitais vieram depois. Esses caras não tinham agentes, hoje eles têm. Então a gente tem uma carteira muito grande aí de influenciadores que a gente conhece em pessoa e que a gente tem acesso e que facilita muito a coisa. Mas quando você precisa fazer campanhas que nem a gente fez, que tinha 100, 150 influenciadores juntos, né, postando conteúdo ao mesmo tempo, a gente precisava de braço. E aí não tinha como escapar, a gente ia através da agência. Só que, com contratos que são muito diferentes do que as agências costumam colocar de influenciadores. Justamente porque a gente tinha um conhecimento muito bom do que rolava por trás. Então isso foi muito importante para a gente, entender esse cenário antes de usar a agência.
E quando a gente sentava com a agência, eu percebia, quando eu sentava com as agências que a gente ia conversar, não importa se era de influenciadores ou de digital, meu time estava muito mais à frente na discussão do que o próprio time da agência. O que me dava muito orgulho, assim, poxa, olha que legal, né? Putz, os caras estão trabalhando comigo há tanto tempo e a gente conseguiu chegar nesse nível. Então, era muito difícil a gente entrar numa discussão com uma agência na parte digital sem a gente estar entendendo completamente o que eles estão falando e, às vezes, até propondo coisas novas que eles não conheciam. Isso ainda acontece hoje, viu? Ainda acontece hoje. Não, certamente. Você, como cliente de agências, o que você acha que deve... como você acha que deve ser uma agência hoje, sabe, para atender clientes como você, que já são digitais, que já entendem desse universo? Isso cada vez mais cada vez mais os clientes têm esse perfil, né? Ou estão chegando mais próximos desse perfil. Como que deve ser essa agência? Hoje as agências tradicionais ainda trabalham com aquele portfólio de produtos tradicionais e tal. E eu acho que isso está ficando para trás, né? É muito difícil esse negócio como uma agência tem que ser, porque depende muito do cliente, na verdade. Claro. Tem cliente que quer chegar lá e falar, olha, eu tenho tanto de grana, eu quero fazer uma campanha que usa esses veículos aqui, criem algo aí. E aí a agência traz. E tem cliente que chega e fala, olha, eu quero uma campanha tintim por tintim, feito desse jeito, eu quero que gaste tanto nessa área, tanto naquela área, eu quero que use dessas ferramentas, eu já tenho ideia de quais influenciadores eu quero trabalhar. Então depende muito do que o cliente vai pedir para a agência, se a agência tem a flexibilidade de atender esses diferentes perfis de clientes. Tem agências que não conseguem. Tem agências que elas conseguem atender perfis de clientes que são muito parecidos entre si, porque a estrutura com que a agência foi criada, como ela opera. Mas tem também agências que são muito flexíveis. Eu não gosto muito de ir para agências gigantescas, porque geralmente agências muito grandes, elas sempre vão falar para você que elas fazem tudo. Mas no final elas terceirizam tudo. Então eu não curto muito, essa é uma opção minha, tá? Do profissional de marketing que eu sou. Eu prefiro pegar agências de tamanho médio e trabalhar com elas muito próximo para que ambos os lados consigam chegar no meio termo, entendeu? Eu prefiro muito mais isso. Então eu prefiro, muitas vezes, na hora de criar uma campanha, eu não uso agência, cara. Eu vou direto na produtora. Eu prefiro ir direto na produtora porque eu já sei o que eu quero. Eu já tenho na minha cabeça e na cabeça do time, a gente já discutiu, já fez o brainstorm, a gente já sabe o que a gente quer. É muito melhor a gente sentar com o diretor de produção, com o diretor do filme, com o diretor de criação, sentar com todo mundo e falar assim, olha, a gente quer isso daqui, como que vocês imaginam que dá para fazer dessa forma? E as produtoras voltarem para a gente com as ideias. Funciona muito melhor na nossa maneira de trabalhar, na maneira que eu trabalho. Você internalizou muita coisa, né? Cara, não é tão difícil você internalizar muita coisa. É mais você ter as pessoas certas que têm o mindset certo para aquela determinada área. Eu acho que fica muito complicado quando você tem um produto muito de massa e muito commodity, como, por exemplo, refrigerante ou alimentício, que você, tipo pão, vender pão é uma coisa muito difícil, bolacha. Né? Quais são os diferenciais, né? Qual é o caminho que você vai tomar, e você tem tanto trabalho de campo, né, feito no supermercado, né, nas lojas e tal, aí é um pouco mais complexo, você vai precisar de braço, e é um braço que depende muito do momento volátil, de sobe e desce, agora vamos investir mais, agora vamos investir menos. Mas quando você está no mercado que nem eu estou de tecnologia, que a gente lança produto todo ano, para smartphone, para notebook, para, sabe, tanta coisa que a gente faz, eu acho que você consegue se programar melhor e internalizar mais a criação da estratégia. A execução você pode sim, eu acho até que deve, usar a agência para te dar o braço. Mas a ideia, a estratégia tem que sair de dentro da empresa. Se você deixar a ideia e a estratégia só na mão da agência, a chance de dar errado é gigante. E por mais que a agência seja ótima e tenha ótimos profissionais lá, eles não entendem tudo que a empresa entende, que as pessoas que estão lá trabalhando entendem do produto e do mercado que você trabalha. E esse é um processo que demora muitos anos, se você conseguir manter os mesmos profissionais dentro de uma agência trabalhando com você, para eles entenderem, ter o mesmo nível de entendimento que os profissionais que já trabalham dentro da empresa têm sobre o produto e como funciona aquele mercado. Legal. Bom, se você quiser saber mais sobre essa história aí de novas agências, né, do futuro das agências, tem duas conversas super legais sobre isso. Uma é com o Ian Black, que é o fundador da New Vegas, e a outra é um painel do Pir Marcondes com o Igor Puga, do Santander, que fala exatamente sobre isso também. Então corre lá, acesse os outros conteúdos também. Tem uma outra questão, o Marcel, que assim, você, aquela coisa, né, com a marca e mesmo a pessoa, às vezes ela é muito quente, às vezes ela é muito fria, a marca escolhe por ser mais discreta ou não.
Você é um cara super quente, você não tem medo de dar opinião, você chega chegando, os lançamentos é assim também. Mas como que você, assim, como que você chegou nesse ponto e como que a Asus vê isso também, né? Ou você tenta trazer um pouco dessa temperatura também para os seus lançamentos? Cara, eu tento ser o mais. No lançamento e na maneira como eu apresento, eu tento ser o mais humano possível. Se é uma coisa legal, tem que falar com tesão. Se não é uma coisa legal, eu tenho que achar um jeito de falar a verdade daquilo, apesar de não ser legal. Não posso fugir da verdade nunca. Mas você põe fogo no exaltar aquilo que você tem de melhor é. Ah, já, várias vezes. Você sabe, você me conhece. Quantas vezes? Mas tem polêmicas de coisas que eu acredito. Que são certas. Eu nunca entrei numa polêmica de algo que eu não acredito que é certo. Se em algum momento eu me arrependi de ter falado algo, pelo menos quando eu falei, eu tinha certeza que aquilo era o correto naquele momento. Posso ter me enganado, posso voltar a pedir desculpas publicamente, isso não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Mas eu estudo muito, cara. Olha, eu sou chato pra caramba, então quando eu entro numa discussão é difícil. É difícil mudar na hora ali a minha opinião, se eu tenho uma opinião formada, obviamente, né, embasada. Legal. Mas como é que é assim, esse alinhamento global? Até que ponto a Asus te deixa solto para falar o que você quer, como representante da Asus, né, como CMO global, até que ponto ela também trabalha isso? Fico imaginando, sei lá, uma empresa asiática, talvez preconceito também, mas mais certinha e tal, e vem você desse jeitão. Como que é internamente? Mais ou menos. É mais um alinhamento de culturas, né? Sim. Você sabe, né? Culturas devoram... A cultura devora estratégias do café da manhã, né? Qualquer estratégia. Então, você aprender como cada cultura se comporta e você adequar o seu discurso, a maneira de se comportar para cada cultura, faz muita diferença. Então, por exemplo, a maneira como eu falo aqui no Brasil, como me comporto, as brincadeiras que eu faço, os apelidos que eu dou para as outras empresas, a maneira como eu interajo, na Índia funciona mais ou menos parecido. Então, na Índia eu consigo ter um perfil ali, me comportar na frente da câmera muito parecido com o que eu faço no Brasil, que sou eu. Do jeito que eu sou, não preciso me preocupar tanto com palavras, o que falar. Agora, quando a gente vai para a Europa tem um problema que eu não posso gesticular tanto, com exceção da Itália. Porque isso não é visto como uma coisa legal. Então, eu preciso ser mais contido, as palavras têm que ser mais exatas. Eu não posso fazer, assim, Estados Unidos tem um problema que, quando você está apresentando em inglês, eles não gostam, aqui na América do Norte, que você compare a sua marca, o seu produto com outro produto do concorrente. Isso é uma questão cultural, entendeu? Eles não acham isso elegante, então você tem que saber levar isso da melhor maneira possível, né? Então, para cada lugar. Na Ásia, existe muito um respeito pelo superior, sabe? Uma hierarquia muito grande. Então, na hora de dar entrevista, você sempre tem que abrir para o CEO, você sempre tem que deixar o CEO, né, o presidente da empresa, o chairman, trazer ele para a conversa, sempre puxar o cara, ele começa a falar, e aí depois você entra. Aí tem esses protocolos que você tem que saber lidar com eles. Muito cuidado com piada, né, na Ásia. Porque a piada, geralmente, quando você insere algum tipo de anedota, piada, brincadeira, você tem que fazer de uma maneira que seja muito bobinha, ela não pode ser muito elaborada, ela tem que ser algo muito óbvio, para a pessoa entender e falar, ele está fazendo uma piada. Porque se você faz algo muito elaborado, as pessoas ficam meio perdidas. Então, a costume ali ainda é uma coisa mais óbvia e tal, aí vai ser bem aceito na hora de você fazer um discurso ou dar uma entrevista e assim por diante. Então, é mais um lance cultural. Você tem que se adequar à cultura de cada local. Legal. Falando um pouquinho de experimentos seus, assim, né? Você já fez lançamento do ROG, por exemplo, que é o smartphone de vocês focado no mundo gamer, dentro de um jogo, né? De onde vai saindo essas ideias? Como que você vai experimentando essas coisas? O que você vai acumulando também de conhecimento à medida que você vai experimentando essas coisas? Cara, experimentar é a vida do marqueteiro. O marketing que não experimenta não está fazendo marketing. Você sempre tem que tentar algo novo. Nem que seja só um percentual da sua campanha pequena, mas você tem que tentar algo novo para descobrir algo novo. Sair na frente, né? Sempre foi doideira, né, cara? A gente sempre fez umas coisas muito malucas na Asus, mas isso está meio que embutido no DNA da empresa, né? Você vê a empresa in search of incredible, né? Em busca do incrível. Então, isso tem que estar em todos os lugares, não só no produto, mas tem que estar na maneira com que a gente faz marketing, na maneira que a gente se comunica, na maneira como a gente aborda o mercado na parte comercial, por mais difícil e engessado que seja, você tem que achar um jeito de se diferenciar e buscar esse incrível. Isso vem de todo mundo, isso vem dos líderes da empresa, do board inteiro, isso é uma coisa muito legal. Eu sempre busquei, do lado do marketing, trazer
situações muito criativas e diferentes. Algo que fosse diferente na essência. Sempre muito preocupado com a redundância da mensagem, porque a gente sabe o quanto é difícil você entrar na cabeça de alguém, ocupar ali um mindshare pequenininho, um pedacinho ali, né? Vou comprar um smartphone, vou comprar um notebook, tenho que pensar nessa marca, né? E você está ali presente, então buscar algo diferente, mas ao mesmo tempo que você consegue trazer para as pessoas uma mensagem clara, com redundância, sem ruído, isso ainda é o maior desafio para qualquer profissional de marca. Mas é porque o prime time das pessoas mudou, né? Tipo, você fez o lançamento dentro do Fortnite, não foi isso? Aquilo é o prime time da pessoa que gosta de game, né? Assim como, sei lá, o prime time da pessoa... Depende do seu público. Como lidar com isso hoje? Depende do seu Onde público. Encontrar o prime time do seu público, sabe? É um conceito errado que a gente tinha no passado de prime time, porque a gente encarava muito o Jornal Nacional e Novela das 8 como prime time, né? Porque era a hora que a família brasileira estava toda reunida. Mas hoje, cara, o prime time ele acontece a qualquer momento. Ele é subdividido em momentos de 5 minutos, em áreas diferentes, em redes sociais diferentes, em outras plataformas diferentes. Então, se você souber o que você está buscando, quem você está buscando, você pode muito bem atingir o prime time dele. O prime time, para mim, hoje, de um cara que joga no smartphone, um cara que é um gamer, é aqueles 5 minutos que ele saiu para jogar. E na hora que ele volta do jogo, ele acessa um Twitter, um Facebook, um YouTube para ver alguma coisa, um streamer. Então eu quero aqueles 5 minutos do cara ali, aquele escape do cara de entre um jogo e outro, ou entre uma hora do trabalho ou outra, que ele tem interesse naquilo, né? Ele vai sair para almoçar, ou ele dá um break no trabalho. Aquele momento ali, para mim, é o prime time do cara. Então buscar ele naquele momento é importante, mas sem esquecer, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia onde tudo é muito perecível, né? Tudo de um ano para o outro morreu, né? Ficou velho, estragou. Né? Então, a gente sempre fala muito de não deixar o produto nascer morto, né? Natimorto. O produto ele tem que nascer no melhor momento possível, a gente tem que criar, propiciar esse momento de nascimento para ele na região onde ele está nascendo. Então, sempre é muito importante ter isso em mente também. Na hora que a gente lança com força total. Perfeito. Ô Marcel, nosso tempo está acabando, mas assim, antes da gente finalizar, se puder contar para a gente assim, aquele momento mais... Você fala, putz, errei, sabe? Aquele momento, fiz cagada da sua carreira. Você consegue identificar um assim? Tipo, aquele... Putz, fiz merda. Putz, cara... Tem os que eu não posso falar, que são internos, né? Esses não pode falar. Cara, óbvio que tem. Um que eu fiz merda, uma vez eu briguei com um chefe meu pra valer. Eita. Pra valer. Assim, pra valer mesmo. Porque o cara deu a entender que eu poderia estar tirando vantagem de uma cotação. Ele deu a entender. E na minha cabeça entrou como, mano, o cara tá me chamando de ladrão. E aí eu quis partir pros finalmente com o cara. E a galera me segurou. Pra não ir pros finalmente com o cara. Porque isso eu não admito. Eu sou um cara certinho demais com essas coisas. Tenho honra, tenho palavra, tenho hombridade. Então, tipo, essas coisas mexeram demais comigo. E eu passei do limite ali, comecei a xingar o cara e tal. Isso nunca mais aconteceu depois. Serviu de lição, mas ali eu errei, cara. Eu deveria saber lidar com aquele momento ali de uma maneira melhor. Tá. E o maior acerto, assim, aquele que você pega com orgulho, você fala, putz, esse lançamento aí eu acertei a mão, sabe? Ou esse momento eu acertei a mão. Putz, cara, o Zenfone 2 no Brasil foi um divisor de águas, acho que para Asus no Brasil. E para mim, na minha carreira, né, abriu os olhos do quartel-general, né, do CEO, de todo mundo, do que a gente poderia fazer. A campanha de marketing como um todo, mas cada campanha tem alguma coisa muito legal, né? Mas se eu tivesse que escolher uma, é o Zenfone 2. Sem o Zenfone 2, que a gente expandiu o portfólio, dobrou o preço, né, foi para uma outra categoria de produto, ampliou, né, tudo, e fez um evento daquele tamanho, daquela magnitude, para uma marca que no Brasil ainda era desconhecida, e fazer aquilo tudo dar certo, cara. Sim. Com o baixo budget que a gente tinha e a equipe reduzida que a gente tinha, eu ainda acho que foi um feito e tanto. Perfeito. Bom, Marcel Campos, CMO Global de Marketing da Asus, obrigado por falar conosco, direto da Terra. Da próxima vez você vem para cá em Marte com a gente. Pode deixar. Tô louco para ir para aí, assim que o Elon Musk liberar. Beleza. Valeu, Marcel. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.